Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento. Marcos 8, 31 e 33. Nova Almeida atualizada. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Deus Pai, em tua presença, Senhor, te adoramos, meu Pai. Exaltamos o teu nome nesta noite, neste culto solene. Te pedimos a tua orientação, que tu ilumine nossas mentes, nossos corações, os que estão no templo, os que vão nos ouvir pela nossa mídia. Muito obrigado a Deus pela tua palavra linda, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu escolhi 3 versos, que aliás só tem 3, né? O 31, o 32 e o 33. E o tema da mensagem: fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e pelos escribas. Jesus Cristo foi rejeitado, né? Em outras palavras, o Filho de Deus veio como Messias, mas o povo não o recebeu. E nesta noite nós queremos chamar a sua atenção para esses 3 versos. O 31, a expressão fosse rejeitado pelos anciãos. O número 32, a frase, isto ele expunha claramente, né? E o 33, ele diz: saia da frente, Satanás. São 3 versos que eu quero dar continuidade. Todos os domingos eu estou expondo as Escrituras Sagradas no livro de Marcos. Já estamos com mais de 30 exposições para vocês. E hoje nós estamos aqui, amados, para falar sobre esses 3 versos do capítulo 8. Ainda faltam outros parágrafos desse capítulo 8 que vamos tratar para vocês. Mas hoje trata-se, amados, do momento em que o Senhor Jesus começa a predizer, a alertar os seus discípulos que está chegando a hora dele, que está chegando o tempo, né? Está se concluindo o tempo da sua estada aqui como encarnado para fazer a vontade de Deus. Então, no verso de número 31, eu quero destacar para vocês: o Senhor Jesus, a essa altura, abriu o coração para os seus discípulos. A sua jornada aqui na terra está chegando já ao seu final. E ele queria passar para os seus discípulos o que estava acontecendo, o que ainda haveria de acontecer com a sua presença aqui na terra, para que os seus seguidores ficassem cientes de tudo que estava acontecendo. E ele deixou bem claro para os seus discípulos que entre os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, irmãos, havia uma necessidade, amado, desses líderes do povo da antiga dispensação, amado,
eles haveriam de fustigar Jesus, né? E trazer muitos constrangimentos para o Senhor, e eles rejeitaram o Senhor Jesus, o Filho do Homem, aqui na terra. Vamos ver o verso de número 32, a frase: e isto ele expunha claramente para os seus discípulos. Ele deixou seus discípulos atinentes a tudo que estava acontecendo. Houveram muitos momentos importantes, amados, mas chegou o momento dele abrir o coração, dele passar para os seus discípulos, amados, tudo o que estava acontecendo, para que eles ficassem alertas, prevenidos, para que eles não ficassem admirados, desesperados, porque ele veio para cumprir a vontade de Deus. E no verso de número 33, quando ele diz assim: saia da minha frente, Satanás. O apóstolo Pedro, quando ouviu Jesus falando sobre morte, aí se escandalizou, e aí ele chamou Jesus ao lado, e aí foi dar uma dura no Senhor Jesus, e dizer para ele: não é para o Senhor estar dizendo isso, né? Nada vai acontecer com o Senhor, eu estou aqui. Aí Jesus disse: sai da frente, Satanás, porque o diabo havia usado Pedro, o discípulo, para recriminar o Senhor Jesus. O diabo é esse, amados, que ainda hoje usa pessoas, né? Usa pessoas para eles fustigar os crentes, para que os crentes sejam perturbados, como foi Pedro naquele dia diante de Jesus. Então nós vamos para a mensagem de hoje. Os nossos 3 pontos de hoje. O primeiro ponto, verso 31. Fosse rejeitado pelos anciãos. Olha, meus irmãos, aqui em Marcos, ele começa mais cedo, né? O Evangelho de Marcos é um livro menor dos outros. Lucas, Mateus e João é um livro bem menor, mas ele aqui já dá as coordenadas do que haveria de acontecer, amados. E ele então abriu o coração com os seus discípulos, amados, e começou a falar de muitas coisas especiais para eles, né, entendessem. E ele avisava que ele haveria de morrer, né, o que abalou, amados, os discípulos, algo assim muito chocante para eles, né? Amados, quantas vezes a gente está num ambiente e de repente alguém diz assim, né? Vou morrer, ou alguém diz que vai morrer, né? E a gente desconversa, não quer tratar desse assunto, né? Certo? E quer pular para outro assunto qualquer, como talvez, né, Pedro quisesse dizer isso a Jesus: não tratar disso agora, vamos pular esse assunto. Mas Jesus foi veementemente com ele. Meus irmãos, além deste assunto da morte dele, o Senhor Jesus estava conversando, né? Ele também falou sobre a ressurreição. E sobre a ressurreição, amados, aqueles escribas que não recebeu ele, que não considerou ele o Messias, que não considerou ele o Filho do Homem, né? Eles eram contra a ressurreição. Eles não aceitavam, amados, mas está nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, os fariseus defendem a ressurreição, mas os escribas não defendiam, amados, né? Infelizmente, esses escribas não estavam sabendo de nada, né? Meus irmãos, o ponto desta conversa com os seus discípulos sobre o seu sofrimento que ele haveria de ter, amado, ele ia dizendo assim: olha, eu vou ser entregue às autoridades. Ele dizia mais, amados, que eles haveriam de judiar com eles, de fazê-lo sofrer
e acusar injustamente ele, e ele haveria de ser açoitado, ele haveria de ser crucificado. Tudo isso ele estava dizendo ali, amado, porque aqueles discípulos não estavam atentos ao que Jesus Cristo falava. Quantas pessoas, amados, vivem na igreja e não estão atentas aos acontecimentos? E Jesus falava para eles, e eles parece que tinham ouvido de mercador e não davam atenção às palavras de Jesus. Meus queridos, em segundo lugar, o verso de número 32. E isto eles punham, amado, de forma clara para os seus discípulos. Ele estava ali abrindo mesmo o coração, né? E ele queria abrir os olhos dos seus discípulos, né? Que ele era o Filho do Homem, e esse Filho do Homem haveria de padecer aqui por causa do pecado, da morte eterna. Ele veio substituindo, ou melhor, veio substituir o homem pecador, mas ele veio como descendente de Deus, que veio ao mundo encarnado como o Filho do Homem para assumir a dívida do pecado do homem, para ser o homem pecador perdoado, para que o homem seja remido, né, pelo perdão dos seus pecados, e mais, para que o homem alcance a redenção, isto é, a salvação, e ser uma nova criatura. Foi para essa finalidade que o Senhor Jesus Cristo veio encarnado a este mundo. Quem mais se tocou com as palavras de Jesus, amado, evidentemente foi Pedro, né? Que achava que nada iria acontecer, estava tudo beleza, estava tudo às mil maravilhas, amado, né? E ele teve que chamar Jesus à parte, porque queria recriminar Jesus. Olha bem, né? Essa é a intenção de Pedro, amado, né? Quem sabe ele talvez quisesse tirar algumas conclusões, talvez ele quisesse maneirar as palavras de Jesus. Ele não precisava falar aquelas coisas, né? Mas, amados, ele foi forte e Jesus foi forte também com ele. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo com os seus discípulos, amados, era simplesmente para preveni-los. A gente hoje diz os irmãos aqui, né? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu digo todo dia no meu programa de rádio, né? Minha irmã encontrou comigo e disse: Marco Severo, aí ele, ô minha irmã, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu digo, está assistindo o programa, né? Todos os dias, amado, a gente diz, né, que o povo deve estar preparado para a volta de Jesus, amado, na missão do Senhor Jesus, na sua encarnação, amados, para ser como nós, como um homem temido como ele é, embora nós pecadores, mas com tudo que o homem teria, ele só não tinha o pecado, mas era tal qual a nós, amados, e ele veio, meus queridos, para trazer a solução para o homem, porque um homem sujo do pecado, um pecador, não pode salvar outro, ou melhor, levar a mensagem de salvação para outro, ou salvar outro. Então ele veio limpo, ele não era sujo, ele veio sem pecado para poder então pagar a dívida do homem pecador, ele sendo ferido no calcanhar, morrendo na cruz, pagando os nossos pecados, como disse Paulo em Colossenses 2:46, ele riscou o escrito de dívida, né, do homem ao morrer na cruz, pagando os nossos pecados, para nós sermos livres e sermos salvos para gozar da vida eterna. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, saia da frente, Satanás. Acho que Pedro ficou assombrado assim, né? Jesus olhando para ele disse: sai da frente, Satanás. Satanás induziu Pedro a dizer aquelas coisas, não é? Mas Jesus foi forte para com ele. Amado, a passagem do homem
o Filho do Homem na terra, amado, foi assumido o compromisso com Deus, e que a certa altura as Escrituras Sagradas falam sobre isso, né? Que ele era o descendente prometido, amado, porque ele haveria de assumir o pecado do homem pecador para poder resolver, para poder salvar, para poder livrar. Ele então veio ao mundo para isso, meus queridos. E mais, meus amados, na chamada de Pedro com Jesus Cristo, que era quem se apresentava sempre na frente, era o discípulo, o apóstolo, que estava sempre em todas ali, né, na frente de todos os demais irmãos, e ele achou-se no direito de aí poder falar com Jesus, recriminar Jesus, amado, aquele momento, amado. Mas foi a esse homem e a tantos quanto Pedro que o inimigo usa, né, para poder querer atrapalhar e alterar o plano de Deus para a salvação. Quando Jesus Cristo foi várias vezes tentado, o homem foi tentado e comeu do fruto proibido e caiu, e todos nós nascemos do pecado. Ele veio para nos libertar desse pecado, e ele veio aqui à terra e foi tentado, né, lá no deserto, tentou, e na última tentação das três, o diabo disse: eu te dou os reinos deste mundo, se tu prostrares e me adorares. Aí Jesus disse: arreda, Satanás, como disse a Pedro, sai da frente, inimigo. Mas ele fez em outras ocasiões, o diabo fez isso. Ele queria derrubar o Filho do Homem, como derrubou o primeiro homem. Jesus era o segundo homem forte, era sem pecado, era da essência divina e humana. Ele era Deus, ele encarnado era um homem para salvar o homem, mas ele era divino para poder então ser um Deus entre nós. Olha, o Senhor Jesus, amados, que ele percebe todas as coisas e tudo, amado, não deixou por menos. O Senhor Jesus, né? Não deixou por menos. Ele repreendeu o inimigo que estava usando Pedro, como usa qualquer outra pessoa, meus amados, aquele que mais se coloca em prontidão, né? Mas desta vez ele foi redondamente enganado pelo inimigo, né? Para levar Jesus a vacilar, a cair e não poder salvar, não poder fazer a redenção do homem. Jesus Cristo era o Filho do Homem encarnado para salvar o homem pecador. Eu quero concluir. Os anciãos, sacerdotes, escribas, meus irmãos, eles poderiam entenderem-se, mas não amadureceram. Eles não foram suficientes para reconhecerem que Jesus Cristo era o Messias, como nós aqui acreditamos, sem ter estado lá com Jesus. Como disse Jesus a Tomé, muito mais bem-aventurado é quem não vai me ver, mas vai crer em mim. É isso que Jesus Cristo disse, né, para os seus discípulos que tinham alguma dúvida, como o próprio Tomé. Meus amados, ele veio para nos libertar do pecado. E mais, meus queridos, e mais, olha bem, a vida do Filho do Homem, amados, na terra, né? Ele pode parecer à primeira vista, né, que 33 anos ele passou aqui sem pecado, indo para um canto, indo para outro, dando palavras maravilhosas para o povo, curando as pessoas, libertando, ressuscitando pessoas que morriam. Ele fez tudo isso, amados, sem pecados. Essa era uma grande vitória, mas eu queria dizer para você que a maior de todas as vitórias é a que ele morreu na cruz
pagando o nosso preço, nos dando a salvação eterna. Essa é aparentemente a derrota de Jesus, mas é a vitória da sua igreja, é a vitória de Jesus Cristo, porque ao terceiro dia ele esmagou a cabeça da serpente e ele então mostrou-nos para nós a ressurreição que vamos ter. Olha, o inimigo, no caso aqui, usou Pedro. Por incrível que pareça, Pedro estava querendo defender Jesus Cristo, mas como fez com o primeiro homem e a sua mulher, ele queria também fazer com o encarnado, filho do homem. Ele queria também tentá-lo, a que ele também caísse como caiu o primeiro homem. Meus irmãos, eu gostaria de contar uma ilustraçãozinha, né? A história, amados, de um garoto extremamente lacônico, irreverente, um garoto, né? E aí, um certo domingo, o menino chegava em casa e o pai fez as perguntas para ele, né? E disse: o que você estava fazendo, meu filho? Ele disse: estava na igreja. Fazendo o que lá? Estava na escola dominical. E o que foi que o pastor falou? Sobre o pecado. E aí, o que você entendeu? Ele disse que ele era contra o pecado. Meus amados, somos contra o pecado. O pecado é quem destrói o homem. E Jesus Cristo é o único que pode perdoar. Que Deus te abençoe. Amém?